Sim, acho que estamos gravando. Boa. Salve Sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Psicamente. Sim, mais uma vez um vídeo, uma live gravada, né? Tipo, não vai ter edição nenhuma, é como se fosse uma live, mas eu não tô ao vivo por causa da internet, o cabo. Mas eu sei que eu sempre venho aqui prometendo as coisas que vão dar certo, mas agora vai andar de vez, porque eu vou falar com o eletricista aqui para tentar puxar o cabo da internet direto aqui para, enfim, não ficar caindo, né? E aí e sem quebrar a parede, nada, né? Então, se por acaso isso der certo, aí sim voltarei com as lives semanais. E que eu acho que live é um formato me agrada mais de fazer, eu tenho mais contato com vocês e também ao mesmo tempo não preciso fazer uma grande roteirização e tal, né? A gente vai batendo um papo. Enfim, tá gravando ainda, tá? Enfim. Hoje, bom, vocês viram aí no título, tá? Eu fiz um pouquinho sensacionalista e tal, para atrair atenção mesmo. Comparação, Lula e Bolsonaro sempre traz enormes discordâncias. Eu também não tô afim, eu não comparo, é incomparável para mim, claro, mas eu fiz essa thumb, esse título aí para atrair a atenção de vocês. E agora que eu tenho a sua atenção, eu gostaria de discutir uma notícia que saiu foi dia 23 de novembro, no Intercept. Saiu uma reportagem aqui, enfim, um assunto que tem totalmente a ver com saúde mental, então tem a ver com o canal aqui, certo? E aí depois eu quero emendar para uma outra notícia que tá saindo, mas não, quer dizer, saiu na mídia, na internet pelo menos, mas não tá tendo muita atenção no meu ponto de vista, e isso para mim é muito, muito, muito sério, porque também tem a ver com saúde mental, e a gente vai entrar aqui numas discussões e, enfim, sintam-se à vontade aí depois de comentar, como sempre, tá? Bom, então a notícia que eu vou trazer é essa aqui, tá? Saiu no Intercept Brasil, é uma reportagem do André Uzeda. Lula copia Bolsonaro e financia terraplanismo contra as drogas. Em aceno aos evangélicos, governo Lula dá dinheiro a comunidades terapêuticas que usam religião como suposta cura de usuários de drogas, né? Antes de entrar na reportagem, tá? Para você que nunca ouviu falar ou tá entrando aqui pela primeira vez, tal. Aqui no canal eu já falei várias vezes das comunidades terapêuticas, tá? Trouxe reportagens de coisas que acontecem lá dentro, tá? E aqui vai se repetir o que se fala, o que eu falei aqui no canal, que que esses relatos que acontecem, né, de pessoas que estiveram lá dentro e tal, a gente vai ver que não é exceção, é a regra, né? E aqui nessa reportagem ele mostra pelo menos os números. Eu li por cima, não li ela inteira, tá? Mas eu vi que fala bastante da parte econômica da parada e dá pra gente entender melhor, tá? Antes de continuar aqui, para você que não me conhece, eu não me apresentei, meu nome está aqui na tela, pode me chamar de Baltazar, tá? Eu sou médico, faço uma residência médica em psicoterapia e medicina psicossomática aqui na Alemanha, tá? Tô na Alemanha. Nesse exato momento tá 0 graus, -1, sei lá, tá mó frio. Mas o importante é vir aqui mesmo no frio, não é mesmo? E falar sobre saúde mental. Uma coisa que eu falo sempre aqui no canal e talvez pelo que a rede que eu acompanho de canais no YouTube que fala de saúde mental, tá? Eu não tem nenhum, tá? Eu com certeza não sou o único, tá? Mas o que eu acompanho, os mais tem mais inscritos assim, tal, hum, existe um deslocamento ou uma cisão muito grande,
né, entre a saúde mental e a sociedade, tá? Então, quando a gente vai falar de saúde mental, quando a gente vai falar de o que produz doenças, né, o que é doença, tal, a gente não tem como a gente se separar, a gente separar o indivíduo da sociedade, tá? Porque a doença tem a ver com o indivíduo e com a sociedade. Aí chega naquela questão que eu sempre trago aqui para vocês, que hoje em dia, talvez para a gente falar de indivíduo, de saúde mental, né, de mente humana, a gente não consiga dividir mais indivíduo e sociedade, né? A gente tem que considerar essas duas instâncias como uma só, né? Talvez onda e partícula ao mesmo tempo, né? Falando então disso, falando de que a sociedade é importante sim para a saúde mental, tá? A gente pode começar a falar das comunidades terapêuticas e depois falar na segunda parte do vídeo que eu queria trazer para vocês, que eu falei que ia falar, sobre a privatização dos presídios, tá? Tá tudo interligado. Bom, voltando aqui para a reportagem, então, vamos lá, vamos lendo e conversando aqui. A política de combate às drogas precisa ser urgentemente discutida no Brasil sob um olhar técnico e longe da captura moralista. Em determinados pontos, como na descriminalização da maconha, até houve avanços consideráveis em pauta recente no Supremo Tribunal Federal. Ainda está, né? Mas essa é uma pauta que, enfim, o Brasil está muito atrasado, né? Politicamente falando, tá? Porque o mundo está mudando esse conceito todo ano, praticamente tem algum país que afrouxou as leis, né? Descriminalizou, ou alguns estão caminhando para legalização, né? Aqui na Alemanha já está praticamente pronto, né? Só falta tramitar agora, mas eles estão falando que no começo de 2024 já vai estar a lei, já vai ter os clubes, né? Tipo, não coffee shops, mas clubes para você poder comprar a maconha, né? Enfim, vai ter um mercado legalizado aqui. Você pode plantar em casa e tal. E esse é um ponto que vocês vão ver que já começa, né, que eu falei que tem a ver com a privatização dos presídios, né, e a saúde mental. Ó, a gente está falando de descriminalização da maconha, né? A gente está falando de uma droga, de uma planta que é criminalizada, que eu não vou entrar aqui se é uma que tipo de droga que é, né? Porque já eu fiz a live com o meu amigo Tácito, tá aqui no canal, né? É um psiquiatra especialista, né, em cannabis. Então não vou falar do potencial da maconha e tal. E aí, se você penaliza quem faz uso, né, da maconha, quem vai mais para os presídios, a gente sabe que são as pessoas mais vulneráveis, quem sabe que é preto pobre no Brasil, né? Isso aumenta o número de internos, né, fazendo estourar o número de internos no país, né, fazendo com que a gente chegue perto dos Estados Unidos, né? Enfim, isso é uma coisa já que tá. Eu não quero ficar repetitivo aqui, né? Porque quem acompanha o canal com certeza sabe disso, né? Mas esse é um ponto, então, primeiro que a gente já começa aqui no artigo mostrando que falar de drogas, falar de descriminalização tem a ver com presídio, tem a ver com saúde mental, então não tem como a gente falar em sistema penitenciário e não falar de estrutura da saúde mental no país, tá? Porque os dois estão muito interligados, tá? Enfim, voltando aqui.
Por outro lado, os espaços de decisão ainda são contaminados por soluções precárias e conservadoras, que pioram problemas sem usar critérios técnicos para resolvê-los. No dia 10 de novembro, em entrevista à Band News FM, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi perguntado sobre a mudança da Cracolândia na cidade e quais recursos tem articulado para tratar o problema. Entre outras coisas, listou o apoio municipal às comunidades terapêuticas para acolher e tratar o usuário de drogas, né? E aí a gente tem de novo um político, né, um prefeito de uma das cidades mais importantes do mundo, né, São Paulo, falando em comunidades terapêuticas, né? Para quem não sabe o que é comunidades terapêuticas, né, são lugares onde há a ideia de reabilitação de pessoas viciadas em álcool ou drogas, né? Em drogas geral. É, mas eles têm um viés muito grande evangélico, religioso, né? Lá acontecem muitos problemas de direitos humanos, né? Violações de direitos humanos, é sistemático isso. Por exemplo, não existe internação compulsória em comunidade terapêutica, mas a gente sabe que vira e mexe tem fuga, né? Então já pressupõe que estava, né, preso. Enfim, então a comunidade terapêutica, resumidamente, é isso, né? E o governo Lula, assim como o governo Bolsonaro, está investindo mais dinheiro nas comunidades terapêuticas, né? E aí o prefeito da cidade de São Paulo, uma das mais importantes do mundo, vem e apoia esse tipo, né? A gente deveria estar da vanguarda no mundo em questão nessas questões, né? E, e não é assim, né? E não é assim. A gente vê que existe, parece que como não tem conhecimento de causa, não tem a menor noção, como tem as comunidades terapêuticas que tem uma solução lá, que pelo menos está tendo alguma solução, os políticos vai lá e falam, dá isso, é isso mesmo que tem, é isso. É o que tem para hoje, né? E existe uma preguiça de planejar e pensar, né? Enfim, vamos voltar aqui. Coceira aqui no nariz, minha esposa, quando vê vídeo, ela vai dar bronca em mim. Além de ser uma resposta vaga, essa fórmula está longe de ser científica ou mesmo eficiente, né, as comunidades terapêuticas. No fim de outubro, nós publicamos no Intercept a primeira reportagem da série Máquina de Loucos, que mostrou os horrores vividos por mulheres dentro de uma comunidade terapêutica na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo. Lá, as pacientes foram torturadas, dopadas, agredidas e impedidas de deixar o local. Havia vigilância de câmeras, monitoramento de telefones e multas exorbitantes nos contratos. Como você o Estado, essa história de a gente vai entrar mostrar como a sociedade não dá para separar da saúde, né, do indivíduo, e a saúde mental tem a ver com sociedade. É. Enquanto as pessoas gritam aí por menos Estado, né, para a gente proteger essas pessoas, para a gente conseguir acolher essas pessoas, para a gente ter um bom abastecimento na saúde mental, tá, para a gente conseguir acolher todas essas pessoas, a gente precisa de mais Estado. Tá. Essas pessoas foram torturadas, dopadas, agredidas, impedidas de deixar o local, porque não tem fiscalização, né? O governo dá o dinheiro, né, dá a verba e fala, é isso que tem hoje, essa é a solução, vai lá e meio que, fiz a minha parte. É um abandono, tá? Não é um engajamento na causa, né? As pessoas, o político devia ter mais contato, né, com as pessoas, mas os políticos cada vez têm menos contato, né? Enfim. O centro chamado Esdras era um espaço evangélico que oprimia as internas de outras religiões, sobretudo as de matriz africana. Os donos e funcionários também pediram abertamente voto em Jair Bolsonaro, à época em campanha pela reeleição presidencial, né? Então, aqui está, né, nessa reportagem que eles fizeram, mostrando esse viés, né, que existe dentro das comunidades terapêuticas, né?
Então ainda é discriminatório nesse sentido. Tudo errado no que tange a saúde mental, né, gente? Tudo errado. Esse local não é uma exceção. Uma pesquisa do IPEA de 2017 mostrou que a maioria desses centros, Brasil afora, são evangélicos. Eles usam a religião como pretenso espaço de cura e conversão, ao passo que se vangloriam de fazer um trabalho social primoroso, mas são, acima de tudo, um negócio. Né? E aqui vale a pena eu voltar aqui em tela grande. Eu vou dar uma colher de chá, tá, pro Lula e pensar que ele é um velhinho que se preocupa, sim, com os brasileiros, se preocupa com as pessoas. A gente viu a atitude do governo brasileiro, por exemplo, para resgatar as pessoas lá no conflito, né, do genocídio em Gaza, né? E então ele tem vou partir do pressuposto que ele tem uma boa fé. Né? E a boa fé de um velhinho assim querido é que, tipo, o que vai ter de mal de eu dar dinheiro, apoiar instituições que falam de Deus, né? Que é a religião. A religião só quer proteger as pessoas, a religião quer ajudar os mais necessitados, né? A religião, enfim, o que vai ter de mal, né? E eu acredito mesmo que existe essa idealização, existe esse preconceito, é um preconceito de que só porque é religioso, só porque tem esse viés, né, altruísta, né, a religião tem esse viés altruísta, então não tem por que dar errado, né. E acho que é aí que tá, exatamente o problema, né. Como você tem um vácuo aí de abastecimento da saúde mental, né, você vê a religião como sendo um lugar onde as pessoas só têm boa intenção, só são boa intencionadas, né? Então não tem o porquê dar errado, não tem o que dar errado, né? Mas a gente acaba esquecendo de que existe todo um conhecimento por trás de toda uma pesquisa há anos, vendo o que significa saúde mental, como que a gente trata, né? E isso simplesmente é ignorado no Brasil. Né? Vamos voltar aqui. Então, é, acima de tudo, um negócio. Em 2017 e 2020, houve um investimento de 560 milhões para financiar vagas de internação em 593 centros terapêuticos no país. 593 centros terapêuticos. A maior parte, 300 milhões, foi bancada pelo governo federal. Os números são do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e da ONG Conectas Direitos Humanos. Vamos voltar aqui. Gente, 593 centros terapêuticos, tá? Quem acompanha o canal aqui, eu já falei diversas vezes como funciona, mas resumindo para vocês terem uma ideia, quando eu falo que eu faço uma residência médica aqui em medicina psicossomática e psicoterapia, né, não é psiquiatria, né, é uma especialidade médica que só tem aqui na Alemanha, né, e mais em algum outro país, eu não lembro se é Letônia, na Áustria, algo parecido, mas como na Alemanha não tem, a Alemanha é diferenciada nesse sentido, né? Então criou sua especialidade médica e a gente trata, vamos dizer assim, as neuroses, tá? E a gente interna as pessoas para fazer terapia, né? Não é uma internação compulsória, né? A pessoa, por exemplo, tá com depressão, tá com ansiedade, alguma coisa assim, ela procura um profissional lá fora, né? Aí avalia pelo ou psiquiatra ou médico psicossomático, aí ele vai avaliar se essa pessoa precisa mais de um tratamento psiquiátrico, né, com mais uma terapia cognitivo-comportamental, mais uma terapia behaviorista, nesse sentido assim, com base medicamentosa, ou se trata de outro tipo de conflito ali, que uma terapia behaviorista seria não é suficiente para a pessoa, aí ela precisaria fazer um outro tipo de terapia, aí é que a gente considera uma terapia psicodinâmica, né?
E aí a pessoa pode internar para fazer esse tipo de terapia. E dentro dessa internação, ela tem as terapias individuais, né? Que é a terapia com o terapeuta dela, né? Ou geralmente um médico ou um psicólogo. E você tem as terapias coadjuvantes, tá? Que aí é arte terapia, terapia do corpo, enfim. E todo esse setting terapêutico, a pessoa fica internada 3 meses, aprofundando nos conflitos dela. É um intensivão, né? De, de ela ficar com ela mesma. E aí a gente faz essa terapia, que tem a ver mais com o inconsciente, tem a ver com o simbólico, né? Simbolismos, coisas, conteúdos inconscientes, né? Enfim, precisa de toda essa estrutura para fazer a internação, né? Esses 593 centros terapêuticos no país, de comunidade terapêutica, se a gente convertesse a isso que eu acabei de explicar para vocês, nossa, seria assim, claro que isso não seria suficiente para o tamanho do Brasil, mas já seria ótimo, entendeu? E em vez disso, a gente injeta dinheiro num centro e a gente geraria mais emprego, tá? Geraria mais gente trabalhando, né? A demanda é alta no país. A gente faria girar a economia ainda mais, né? Mas não, aí injeta. Eu expliquei tudo isso da Alemanha para vocês, para mostrar que, poxa, é totalmente fazível no Brasil. 593 centros terapêuticos no país, de comunidade terapêutica, gente. Investido R$ 500 milhões, né? Sendo que, ó, de meio bilhão, 300 milhões foi bancado pelo governo federal, sabe? Ai. Durante o governo Bolsonaro, em que chegou ao Planalto com forte apoio dos evangélicos, os valores escalaram. Em seu primeiro ano de mandato, foram destinados 104,8 milhões, aumentando para 105,2 milhões no ano seguinte. E o governo Lula é isso, né? 300 milhões, meu Deus. Vale lembrar que as comunidades terapêuticas, erradamente chamadas de clínicas, não são consideradas serviços de saúde, e sim de interesse social. Elas são reguladas pela Anvisa e lá não devem ocorrer prescrições médicas nem internações compulsórias. Isto é, todo paciente que quiser deixar o espaço deve ter liberdade para isso. Quando eu trabalhei no SUS no Brasil, né, fiz umas amizades, tudo, e aí depois que eu vim para cá, teve um auxiliar de enfermagem que ele montou uma. Eu trabalhei com ele montou uma comunidade terapêutica, né? E aí ele toda hora entrava em contato comigo, toda hora assim, entrou nesse tempo que eu vim pra cá, assim, umas 3 vezes, 4 vezes entrou em contato comigo, desesperado, se eu podia, acompanhar a comunidade terapêutica, prescrever coisas, tal. Ele queria me explicar, ou se eu conhecia alguém, sabe, algum psiquiatra. Tudo errado, sabe. Aí eu falei: "Não, pra não me procurar, não quero me envolver com isso", sabe. Mas, ao mesmo tempo eu não culpo ele de maneira alguma, né, porque ele precisa ganhar como auxiliar de enfermagem é difícil, né, o salário assim, você vai ter emprego no Brasil sim, até onde eu sei, mas, puta, é um trabalho pesado, sabe, gente, não é fácil. É claro que você quer melhorar de vida, né, trabalhar menos braçal, enfim, aí você tem as oportunidades, ele abraçou, né, abraçou porque tá aí, então eu não culpo não, tá, não tenho nada contra ele, imagina, mas é chato, sabe? Enfim, continuando aqui. Basicamente, esses centros devem focar na reabilitação do usuário de drogas, por meio de convivência entre os pares. Eleito com uma agenda considerada progressista, o presidente Lula não parece disposto a mudar essa lógica de repasse de verba federal a esses centros terapêuticos, num claro aceno à base evangélica. No dia 8 de agosto desse ano, foi publicada no Diário Oficial da União a contratação de vagas em comunidades terapêuticas, mas ainda sem informar onde e nem quantas serão, o que só será descrito a partir de um edital. Gente, poxa, em vez de fazer um planejamento, sabe? Tipo,
Tá bom? O que precisa, quantos profissionais precisa, quais tipos de profissionais, sabe? Oferecer cursos, planejar 10 anos aí, sabe? Não, aí vai oferecer mais gente para trabalhar lá sem nenhum preparo, né? Como que vai ser essa vaga, tudo, sabe, tudo jogado, tudo sem planejamento nenhum, sabe? Esses dias eu vi uma live do meu amigo o Pedro, do canal Ateu Informa. Aí ele né, fica falando, ele bate na tecla que é planejamento, ser pragmático, sabe? Não tô falando, ele fala assim, não tô falando nada demais, é só se planejar, é só ter uma direção, sabe? E ele tá certo nesse sentido, é só ter uma direção, um planejamento, e saúde mental demanda muito planejamento, né? E parece que o brasileiro, o governo, sei lá, é um problema isso, não existe planejamento, sabe? As pessoas não se planejam. Voltando aqui. Em janeiro, recém-empossado, o petista já havia contrariado especialistas em saúde mental e direitos humanos ao criar o Departamento de Apoio a Comunidades Terapêuticas. Em maio, voltou atrás e ampliou a pasta para atender outras demandas. Ah, gente, sabe? Tipo, em vez de criar um departamento de apoio à saúde mental, departamento de desenvolvimento da saúde mental brasileira, qualquer coisa desse sentido e planejar junto como, né, tirar o protagonismo das comunidades terapêuticas e dar mais para os profissionais de saúde, né, que sabem do que falam, do que, né, como que faz a coisa acontecer. E aos poucos, tirando o protagonismo da comunidade terapêutica, não. Vai lá e injeta mais protagonismo, dando um departamento de apoio às comunidades terapêuticas. Vamos ver como esse departamento, né, coalhado de evangélico, né? Enfim. Atualmente, o governo Lula financia quase 15 mil vagas em comunidades terapêuticas no país. Já foram repassados mais de 50 milhões do Ministério do Desenvolvimento e de Assistência Social, Família e Combate à Fome para esses espaços. Aí, ó. Olha isso, gente. Atualmente, o governo Lula financia quase 15 mil vagas em comunidades terapêuticas no país. O governo financia quase 15 mil vagas. Vou repetir: 15 mil vagas. Imagina 15 mil vagas. Todo a problemática de um país no que tange o vício, né? A dependência química, né? Nesse caso aqui, com essas 15 mil vagas, enfim, essas vagas elas estão distribuídas só nas comunidades terapêuticas, não tem hospital, é só para psicose, né? Um paciente que ficou violento na rua, né? Porque está alucinando, uma pessoa que tem um transtorno bipolar, e aí está na fase de hipermania. O resto não tá na comunidade terapêutica. Gente, isso é muito grave. Sério, isso as pessoas estão jogadas às, às traças, sabe? É muito grave mesmo. E aí já foram repassados mais 50 milhões do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para esses espaços. Isso é um problema de saúde pública, não do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, sabe? Isso seria para outra coisa. Enquanto eles não forem supervisionados, não tiverem seus resultados analisados e cobrados, serão como cloroquina na pandemia. Gasto de dinheiro público e terraplanismo científico. Muito bem escrito aqui pelo André Uzeda. É isso, gente, né? É isso. E aí a gente se depara com
com isso aqui assim, ó. Olha aí. Entidades criticam o financiamento do BNDES para concessão de presídios. É assim. Isso aqui tá um pouco além, né? Tá uma briga muito grande, né? Vocês vão. Tipo. Que... É. Ó. Risco da privatização. Dá um zoom aqui. É o Black Friday, né? É, fazer assim. O risco da privatização dos presídios e da reescravização. Com PPPS, é dentro do cárcere que o trabalhador receberá a chicotada final. Isso aqui é um artigo, uma reportagem, na Folha de São Paulo, escrito por um desembargador, substituto, mas um desembargador, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, Santa Catarina, um estado hiperbolsonarista, Folha de São Paulo, né, muito problemático, um desembargador, homem, e escreve isso já de cara. Então, não é alguém com um perfil ou de um lugar que vem que fala que é progressista, de esquerdista, que vocês querem, né, vocês bolsonaristas que vão cair eventualmente aqui no vídeo. Não, é alguém que aparentemente, né, é conservador ou, enfim, parte dessa imaginação, né? A população carcerária do país é de cerca de 850 mil pessoas, números não qualificados, para cerca de 2/3 de vagas, para cerca de 2/3 de vagas. Os presos são, em sua maioria, negros, em sua totalidade vulnerabilizados e estão em prisões violadoras dos direitos humanos, com esgotos abertos, em celas superlotadas, insegurança alimentar, carência aos cuidados da saúde, falta de água corrente e energia. O trabalho é para poucos, mesmo que gratuito e destinado à remissão de pena. Esse estado das coisas tem origens históricas. O Código Criminal de 1830 previa que a pena do negro escravizado, condenado por um crime, deveria ser convertida em pena de morte, açoite ou galés. A justificativa era que a prisão pura e simples seria um prêmio, pois melhor que a senzala. Depois da abolição, olha que foda. Depois da abolição inconclusiva da escravatura, o sistema penal foi usado para conter negros libertos que não se submetiam à continuidade de exploração de sua mão de obra. O cárcere se tornou a nova senzala. Atualmente, um dos mais graves problemas é a superlotação. O Brasil é o terceiro país do mundo em número de presos, perdendo atrás apenas de Estados Unidos e China. Esse superencarceramento se iniciou em 1990, com a lei dos crimes hediondos. Depois veio a lei antidrogas em 2006, estopim para a elevação da taxa de encarceramento. E em 2019 foi a vez do atécnico pacote anticrime entrar em vigor, para acelerar de vez a violência contra os mais pobres. Enfim. Então, quando eu leio só essa primeira parte aqui para vocês veem que não tem como a gente separar a saúde mental do sistema de justiça, né? De falar de prisão, falar de delito. Já falei para vocês aqui que bandido, crime, são termos. A gente está falando de pessoas que não conseguem se encaixar numa norma que a gente impõe como norma, mas que a gente precisa impor alguma norma para a gente poder viver em sociedade. É aquela coisa, qual ditadura que você vai escolher? Né? Porque a própria vida é uma ditadura, você precisa fazer certas coisas para continuar vivendo. Você não pode simplesmente nascer e, né,
Você tem que comer, você entende o que eu tô falando? Sempre vai existir uma narrativa que vai ter que se impor para a gente poder ter alguma coisa ao invés de nada, né? Então, a própria vida de como a gente chegou até aqui, a seleção natural, é uma narrativa que teve que se impor para eu poder estar aqui. Se a gente olha, né, em retrospectiva, a gente sempre vai ver que tem que existir alguma. Você tem que ter uma direção, você tem que ter uma imposição, uma lei, uma ordem para você conseguir se manter vivo, basicamente, né? Então, a gente impõe essa ordem para a gente poder viver em sociedade. E aí, as pessoas que não cumprem essa ordem, né, a gente precisa agir, né, para que ela não desestabilize a ordem e gere um caos, né? E aí, quando a gente retira essa pessoa, né, para ver o porquê que ela está tentando gerar o caos ou fugiu da ordem que foi, né, colocada, a gente precisa saber por quê. E aí a gente pode dividir aqui em duas grandes áreas, né? Um problema social, um problema psíquico. Apesar de que eu estou dividindo aqui de uma forma didática, mas um problema social pode gerar um problema psíquico e um problema psíquico pode gerar um problema social, né? Às vezes você fica aí né, na barreira, como chama isso? No limite da, é, do problema social com o problema psíquico, entendeu? Então, é, o vídeo de hoje é para mostrar, mais uma vez, que não tem como falar em saúde mental, não tem como eu vir aqui como um médico que faz uma residência na Alemanha e falar que você tem que agir dessa forma, 5 passos para você sair da depressão, o remédio que, segundo esse estudo científico, mostra que se você tomar essa vitamina com esse, você tem que tomar porque a vitamina D, porque, né, a terapia é importante, você tem que fazer resiliência. Gente, e a gente não fala do principal problema, que é a sociedade, de como a gente olha o ser humano, né? Como a gente tem que ver o todo para a gente conseguir viver bem. Não é à toa que a doença do século XXI é a depressão. Olha que coisa, bem no momento onde você tem uma agudização desse sistema, né, que prioriza o ego, é um sistema super egóico, né, e que a gente precisa começar a olhar mais para a parte coletiva, para a parte social, para a parte do grupo. Nós não somos indivíduos, nós somos seres grupais, tá? A gente depende um do outro, não tem como. Certo? Poxa, acho que eu falei demais, mas espero que eu tenha trazido um conteúdo aí para discussão, para reflexão, tá? Compartilhem, deem o like, dê aquela moral, né? Como eu estou postando o vídeo com menor frequência agora, dependo muito mais desse engajamento de vocês, tá? Mas assim que estamos em vias de voltar com as lives, e assim que tiver, agora que o cenário tá legalzinho, dá para fazer com live melhor, né? Se tiver com um cabinho aqui ligado e tal. E aí vai ser muito legal interagir com vocês de novo. Certo? Muito obrigado por ficar até aqui e a gente se vê no próximo capítulo. Sucesso para todo mundo!